Olá, eu sou o professor Marcos Oliveira e venho através desse vídeo levantar algumas reflexões acerca de alguns assuntos de relevância social. No último vídeo, nós fizemos uma abordagem sobre o sistema socialista, comunista e pincelamos um pouco sobre o sistema capitalista. No vídeo de hoje, nós vamos abordar um pouco mais sobre o sistema capitalista. Mas antes disso, nós vamos fazer menção a alguns sistemas, de organização social pré-capitalistas. Antes de prosseguir, eu gostaria de te convidar a curtir o canal, a comentar, dar o seu like e compartilhar para quantas pessoas você puder, ok? Antes de falarmos sobre a pobreza e a desigualdade no sistema capitalista, nós vamos fazer uma pequena abordagem, uma breve abordagem sobre os modos de organização social antes do capitalismo ou antes da consolidação do sistema capitalista. Então, antes do sistema capitalista, nós temos aí basicamente três sistemas de organização social que nós classificamos como os sistemas de produção pré-capitalistas. O primeiro deles é o modo de produção comunal primitivo. Nesse sistema de produção, como o próprio nome pressupõe, tudo que se produzia na comunidade era com a finalidade coletiva. Nesse período, não se tinha ainda a noção de propriedade privada, Então, entre os caçadores, entre os coletores, enfim, a gente pode pensar lá na pré-história, ou voltarmos lá para a história, nós vamos perceber que aqueles agrupamentos humanos ainda não se organizavam a partir de uma lógica de acúmulo do excedente. Então, tudo que se produzia era com a finalidade de atender às necessidades do coletivo. E aí você pode me perguntar, Marcos, mas naquele período não existia diferenças ou pobreza, enfim? Existia pobreza sim, mas a pobreza naquele período, nesse modo de produção comunal primitivo, se dava basicamente por fatores naturais ou por questões naturais. Então, a pobreza no modo de produção comunal primitivo, ela se dava basicamente pelas dificuldades que aqueles grupos humanos encontravam, ou se deparavam em relação à própria natureza. E não a partir de uma exploração de um grupo sobre o outro, Então existia sim pobreza, mas a pobreza aqui, aqueles primeiros agrupamentos humanos estavam submetidos, está ligado aos fatores climáticos, as secas, enfim, naquele período não havia essa sobreposição de um grupo sobre o outro. Passado alguns anos, esses seres humanos, a partir do momento que eles desenvolvem técnica, desenvolvem ferramentas mais ágeis, desenvolvem ferramentas mais eficazes para atender às necessidades, daqueles grupos, daqueles indivíduos, eles começaram a perceber que poderiam acumular o excedente do que produziam, Especialmente quando eles desenvolvem a agricultura e tal. Então, a gente pode perceber que a acumulação, de alguns recursos, de alguns produtos naquelas comunidades, não era por parte de todos os indivíduos da comunidade. Existiam indivíduos naquelas comunidades que exerciam um poder político, religioso ou militar, e esses indivíduos que acabava tendo uma relação entre a comunidade de privilégio, eles começaram a acumular o excedente do que aqueles indivíduos da comunidade produziam. E a partir daí, nós podemos perceber que vai haver uma disparidade, vai haver uma espécie de desigualdade, porque vai existir naquelas comunidades indivíduos que não trabalham, e mesmo assim eles usufruem do que se é produzido naquela comunidade. Então aqui a gente já começa a perceber, de certo modo, alguns privilégios, porque existem alguns indivíduos dentro da comunidade que, por causa do poder que possuem, não trabalham. Muito pelo contrário, eles passam a
a dominar a relação de trabalho e, de uma certa forma, a explorar os outros indivíduos que, por não possuírem o poder, privilégio naquelas comunidades, eles acabavam exercendo o maior trabalho. E aqueles indivíduos, a grande maioria da comunidade, eles não acumulavam o excedente do que produziam. Enfim, então nós temos aqui a primeira característica. Existia pobreza, entre os primeiros agrupamentos humanos, mas essa pobreza estava ligada às questões da própria natureza, às dificuldades que eles tinham em relação à extração, dos recursos da própria natureza. Com o passar do tempo, com o desenvolvimento, eles começaram, ou alguns indivíduos das comunidades começaram a perceber que poderiam acumular o excedente do que produziam. Com o desenvolvimento da sociedade, nós chegamos em um outro modo de produção, um modo de produção escravista. Esse modo de produção escravista, ele se deu basicamente a partir daquela lógica que eu acabei de falar agora há pouco, sobre a compreensão de alguns indivíduos que percebiam que não necessariamente precisavam lidar com o trabalho, com a força manual, enfim, e que por terem algum privilégio, algum poder político, religioso ou militar, eles exploravam os seus semelhantes. É aí que está a chave para nós entendermos o modo de produção escravista, o entendimento de alguns indivíduos ou grupos que passam a explorar o trabalho do outro, a explorar o seu semelhante. Especialmente essa relação escravista, ela está muito marcada no mundo antigo, quando nós estudamos lá o período da Antiguidade Clássica, em que Grécia e Roma eram os grandes impérios e tal. Então, havia essa relação de exploração de alguns indivíduos ou de alguns grupos, sobre outros. Ponto. Então, nesse modo de produção escravista, nós podemos perceber, ou nós vamos perceber, que vai haver uma tamanha desigualdade social. Ora, a própria condição, de escravizado dava uma grande diferença daquele indivíduo que era explorado em relação ao senhor. Nesse período, especialmente no mundo antigo, nós vamos ter duas classes ou dois grupos sociais, em destaque. Nós vamos ter os senhores de escravos e nós vamos ter os escravos. Então a relação de trabalho no mundo antigo, pautada na mão de obra escrava ou no trabalho escravo, se dava basicamente nessa relação de exploração. Logo, nós vamos perceber que vai haver aí uma relação desigual, uma relação discrepante, que vai levar a grande pobreza, A escravidão se dava basicamente por dívidas ou por guerras. Então, aqueles senhores, exploravam esses indivíduos que no entendimento deles era sua propriedade, era sua própria propriedade, Então eles poderiam fazer o que quisessem com esses indivíduos. Com o desenvolvimento da sociedade, enfim, nós vamos ter o modo de produção feudal. Ora, todos nós sabemos que feudo, é igual a terra. Então, nesse período, a riqueza, a base, da riqueza era a terra. Então, muitos indivíduos, muitos dos camponeses que não possuíam terra, o que eles tinham que fazer? Eles tinham que trabalhar na terra do senhor feudal. Então, ele não possuía terra, ele não possuía os próprios instrumentos para a produção, ou para o trabalho, porque tudo pertencia ao senhor feudal. Então, nesse período aí, do modo de produção feudal, nós também vamos ter uma relação de desigualdade e nós vamos ter muita pobreza, porque os senhores feudais eram muito ricos, pois eles eram os donos da terra, eles eram os donos das ferramentas. E aqueles camponeses, além de trabalharem para a sua própria subsistência, eles também tinham que trabalhar, alguns dias especificamente ou especialmente para o senhor feudal. Ou seja, tudo que se produzia naqueles dias destinados ao senhor, ele não poderia reter para si. Ele teria que
entregar ao Senhor. Além do que ele produzia no cotidiano, que ele tinha que pagar ou devolver ao Senhor por estar ali, né, extraindo da terra que pertence ao senhor feudal os produtos para a sua subsistência. Então ele tinha que devolver ao Senhor parte do que ele produzia. Agora, óbvio que havia troca, né, do excedente do que eles produziam entre os feudos, né? Então, com essa lógica ou com esse entendimento de que eles poderiam trocar um produto que tinha em demasia em um feudo por um produto que eles não tinham, né, e que no outro feudo tinha também em demasia, e aí eles trocavam, a partir dessa compreensão, eles começaram a vender os produtos que eles tinham ali armazenado. Então, a partir dessa lógica do comércio, é que posteriormente vai nascer o comércio nas cidades, ou desenvolvimentos nas cidades, e é aí que vai surgir, né, uma classe que posteriormente vai dominar, especialmente a partir do desenvolvimento do capitalismo, que é a burguesia, né? Burguesia vem de burgo, e burgo é igual a cidade. Então, a partir dessa lógica ou dessa compreensão que eles podem vender para outras pessoas que não têm os produtos que eles tinham em excesso ali naqueles feudos, que vai se dar as transações, as primeiras transações de comércio. Como eu já disse, né, nós temos pobreza, nós temos desigualdade social desde muito tempo. Então, nós não temos uma data, um período, né, que nós podemos demarcar a pobreza e a desigualdade social no mundo. Na realidade, isso acompanha a humanidade. O que nós vamos perceber é os motivos pelos quais essa pobreza ou essa desigualdade social ela foi gerada, né? A partir do desenvolvimento, a partir das primeiras relações de troca e posteriormente de venda, né, do que eles produziam ou do excedente, né, do que produziam, vai se delinear as primeiras, ou vai se delinear as bases do sistema capitalista, que significa a posse dos meios de produção. Então, com isso, eu encerro o vídeo de hoje. Quero agradecer a todas as pessoas que têm assistido o meu vídeo, que têm compartilhado, que têm curtido, que têm comentado. Peço que você continue fazendo isso. Se você ainda não curtiu o canal, curta o canal, comente, compartilhe, e assim nós vamos espalhando ou divulgando o conhecimento. O meu projeto não é me tornar uma pessoa conhecida porque faz vídeo. Mas a minha proposta com esses vídeos é compartilhar um pouco da minha perspectiva, um pouco do que eu tenho lido, um pouco do que eu tenho estudado e um pouco da minha visão de mundo. Se você acha interessante, se você comunga também com alguns pontos, nem precisa concordar com tudo, né? Enfim, ou mesmo que não concorde, mas se você acha interessante o debate, acha interessante levantarmos questões, levantarmos reflexões, compartilhe esse vídeo. E nós vamos continuar debatendo outros temas. Se você também se sentir à vontade, pode enviar propostas de temas para a gente estar levantando em poucos minutos alguma discussão, né? Isso aqui não é um projeto de aula, é apenas algumas reflexões que a gente precisa fazer sobre alguns assuntos na nossa sociedade. Um beijo, muito obrigado e até a próxima.